Quarta-feira, dia 1º de dezembro, mais uma edição do programa Conecta ao vivo do Palácio Barriga Verde em Florianópolis, sede do Parlamento Estadual. E hoje pela manhã, discussões importantes em diferentes comissões aqui do Legislativo. Comigo, o jornalista Marcelo Espinosa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Suelen. Marcelo, uma das reuniões importantes, na verdade, da Comissão de Finanças e Tributação foi a audiência pública que tratou da questão que a gente falou ontem aqui, que é da divisão para os municípios catarinenses. Foi uma audiência pública que teve aí a participação da FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, né? Suelen, a FECAM veio, associações de municípios que são muito atuantes aqui em Santa Catarina também vieram e manifestaram seu posicionamento sobre essa proposta. O que o governo propõe nesta proposta de emenda à Constituição? O que está na Constituição Federal, ou seja, alterar o percentual de divisão do ICMS entre os municípios, aumentando a possibilidade de repassar mais para os municípios, de dividir do bolo que é dividido igualmente entre os municípios ser maior e diminuindo um pouco o bolo que é dividido conforme o tamanho da economia de cada município. Há uma preocupação, como nós dissemos ontem, abordamos ontem com a Cici Blind, que é a diretora da FECAM, do impacto disso nos cofres dos municípios. E o que os municípios propuseram na audiência hoje, que foi conduzida pelo deputado Marcos Vieira? 75% do ICMS segue sendo repartido conforme o tamanho da economia do município, 15% ficam divididos igualmente entre os municípios e 10% ficam atrelados a questões educacionais, levando-se em consideração quantidade de alunos matriculados, índices no INDEB e outros indicadores que referenciem a qualidade da educação. A preocupação principal, Suela, é com relação aos impactos dessa nova proposta, dessa redução que o governo quer nos cofres dos municípios. Segundo foi apresentado durante a audiência, essa proposta que eu acabei de falar, 75, 15 e 10, ela impacta menos, tanto negativamente quanto positivamente, nos cofres dos municípios com a aprovação dessa PEC. Lembrando, uma equilibrada, sim. Exatamente. Lembrando que essas porcentagens que o Executivo mandou na forma dessa proposta de emenda à Constituição, necessariamente o Estado não é obrigado a atendê-los na íntegra, né? 65 e 35. 65 no máximo, no mínimo 65 pelo tamanho do município, pelo tamanho da economia e no máximo 35 dividido igualmente os municípios. Porque aí, depois que for aprovada essa PEC, o Executivo vai mandar para cá uma lei para regulamentar essa questão. E na lei vão estar as porcentagens corretas. Claro, respeitando aquilo que estiver na Constituição. Sim, e é nessa lei, provavelmente, que é um segundo momento, que vai vir certinho essas porcentagens, 75, 15 e 10. Mas é um assunto que evoluiu, o relator Júlio Garcia já disse que vai pegar a proposta dos municípios e colocar no relatório dele. É importante salientar a participação dos municípios, da federação, das associações e dos municípios como um todo. Hoje em Santa Catarina nós temos 295 cidades participando para poder aí, né, acompanhar toda essa evolução dessa repartição do dinheiro público, né, Marcelo? Porque existe uma preocupação muito grande com relação a o que eventualmente aconteceria, principalmente com os grandes municípios. O Sargento Lima, o deputado Sargento Lima, disse que Joinville poderia ter uma perda de 70 milhões. Sendo que é um município que é referência na região para atendimento de saúde, de outros serviços. Isso poderia prejudicar, comprometeria os cofres do município. Porque um dos motivos dessa alteração que o Executivo está propondo é que os municípios pequenos perderam ICMS com o passar do tempo em função da expansão do comércio eletrônico. A maior parte das transações de comércio eletrônico ocorrem nos grandes centros. E os pequenos municípios ficaram em defasagem com relação a isso. Essa mudança que o Executivo propõe tenta minimizar um pouco essa perda que os municípios vêm sofrendo. E ainda falando da Comissão de Finanças e Tributação, nós tivemos projetos apreciados e alguns aprovados durante a reunião. Um deles trata da questão da permanência de um fisioterapeuta na UTI. Eu acho que é um projeto do deputado Alba, né, Marcelo? Exatamente. O deputado Ricardo Alba propõe que haja fisioterapeutas de forma obrigatória, ou seja, compulsória, em UTIs, neonatal, pediátrica, adulto, em hospitais particulares e públicos de Santa Catarina. Esses profissionais deverão estar presentes em tempo integral, noite, tarde e manhã, ou seja, 24 horas. O projeto que passou pela Comissão de Finanças agora segue para as comissões de mérito. Importante salientar que no projeto original
após a sanção do governador, caso esse projeto seja sancionado pelo governador, olha, agora vai ter, sim, fisioterapeuta nas unidades, seria a adequação das unidades de saúde na proposta original dentro de 180 dias e agora, com uma emenda apresentada, se sancionada, essa implementação nas unidades de saúde que contam, claro, com uma UTI, terá que ser feita em 30 dias. Então, teve uma pequena mudança no projeto original, mas ele foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação com essa emenda. Marcelo, outros projetos foram analisados pela Finanças? Nós tivemos um projeto de autoria do deputado Gerry Comper, do MDB, que propõe a estadualização de um trecho da rodovia conhecido como Estrada dos Tropeiros, que é uma estrada que liga o município de Leoberto Leal, na Grande Florianópolis, mas quase ali no limite com o Alto Vale de Itajaí, a rodovia BR-282. O objetivo é que o Estado, ao tomar posse dessa rodovia, possa fazer investimentos e, de repente, até asfaltá-la, pavimentá-la, porque hoje ela é uma estrada de chão. E também possibilitar que seja uma espécie de novo corredor, uma nova ligação entre a BR-282 e o Alto Vale de Itajaí. Dessa vez, ao invés de ser por Itapiranga, que é a ligação normal, seria por Leoberto Leal, que é, digamos assim, mais próxima aqui da Grande Florianópolis. E eu volto a falar com o Marcelo sobre as reuniões das comissões. A gente ainda teve comissão de trabalho na manhã desta quarta-feira e a comissão de saúde também, que se reuniu e deliberou alguns assuntos, inclusive um relacionado à saúde mental pós-pandemia. Mas antes a gente vai conversar com o Rony, que está lá na redação, na área do jornalismo, da comunicação social do Parlamento Catarinense, com informações das nossas redes sociais. Boa tarde, Rony. Olá, Suelen, Marcelo, você que nos acompanha aqui pelo Conecta. Como todos sabem, todos os dias a gente destaca aqui projetos, propostas que os deputados estaduais levam para os seus perfis nas redes sociais. É o nosso quadro Deputado na Rede, e hoje é com o deputado Milton Obus, que ele está aí com algumas iniciativas em relação ao programa Juro Zero do governo do Estado. É um programa aí que concede empréstimos, enfim, para microempreendedores individuais, microempresas, o setor aí que foi bem atingido durante a pandemia. E lá nas redes sociais do deputado, ele fala de uma aprovação de mais recursos aí para esse programa que avançou na CCJ, do qual ele é presidente, né? A CCJ é presidida pelo deputado Milton Obus, e ele também fez a relatoria, então é só acessar lá o @MiltonObus no Instagram para ficar mais por dentro aí desse programa. Inclusive, acabei de lembrar, a gente também tem um vídeo da TVA que ele explica aí bem certinho como funciona o Juro Zero do governo do Estado, que foi aprovado aqui na Assembleia. Ele está lá no feed das plataformas de redes sociais da Assembleia Legislativa. É só buscar o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram e também no Twitter. E também outro destaque nosso é sobre pediatria e recém-nascidos. Existe aí um protocolo do teste do pezinho, que é o teste que tira algumas gotinhas de sangue dos recém-nascidos para identificar possíveis doenças, especialmente neurológicas. É um projeto do Dr. Vicente Caropreso, que foi aprovado em plenário, que depende de sanção do governador, que ele prevê a notificação compulsória das unidades de saúde quando algum laboratório detectar algum teste aí positivo, e também uma busca ativa dos pais desses recém-nascidos que, porventura, possam ter algum diagnóstico diferenciado, para que se evite aí complicações e maiores sequelas, já que o tratamento precoce é a melhor solução de muitas doenças. A gente tem um conteúdo também produzido pela TVA que está lá no nosso feed, é só você acessar o @AssembleiaSC para conferir. Hoje, quarta-feira, é sempre dia bem movimentado aqui na redação. Suelen e Marcelo, estamos ligados aí em tudo que acontece no parlamento, e você pode conferir tudo lá nas nossas redes sociais. Volto com vocês, desejando boa quarta a todos. Obrigada, Rony. A movimentação lá na redação, na comunicação social do Parlamento Catarinense, que traz aí as informações de todas as discussões do Legislativo que impactam diretamente no nosso dia a dia.
E hoje, pela manhã, discussão importante na Comissão de Saúde, que tratou da questão da saúde mental pós-pandemia. É um assunto importante, né, Marcelo? As pessoas já começam a sentir os reflexos, né, desse pós-pandemia. Óbvio, a pandemia ainda está aí, mas existe um reflexo daquele período mais tenso que as pessoas passaram, né, estudantes, adolescentes, enfim, idosos, por conta da questão do isolamento. E essa discussão começa a ganhar um peso aí, não só aqui em Santa Catarina, no país inteiro, né, Marcelo? Suelen, o deputado Neudir Sareta já pediu a realização dessa audiência, que vai ocorrer em abril do ano que vem, vai levar um tempo ainda, quando nós já teremos completado praticamente 2 anos de pandemia. Qual que é o objetivo do deputado? Discutir como está o sistema de saúde, a rede de saúde, preparada para atender os casos em que as pessoas têm problemas psicológicos em função da pandemia. A gente sabe que a necessidade do distanciamento social, o isolamento das pessoas, isso causou uma série de problemas psicológicos para muitas pessoas. Depressão, ansiedade e outras questões. O deputado quer tocar nessa questão, quer nessa audiência abordar isso e saber como que a rede de saúde de Santa Catarina está preparada para lidar, porque já está lidando com essa situação. A audiência está marcada para o dia 27 de abril do ano que vem. Parece que tem muito tempo, né? Mas passa rápido. É rapidinho, daqui a já pouco teremos completado 2 anos de pandemia na ocasião. Até porque tem que ver a evolução desse atendimento que já está ocorrendo, claro, da forma que está, mas perceber a evolução disso, dos pacientes e das necessidades para daí discutir, né, Marcelo? É uma das várias demandas que a pandemia causou. A pandemia causou vários impactos na sociedade. Essa questão psicológica é uma que preocupa muito, porque muita gente se viu obrigada a ficar isolada, sozinha e não estava preparada para isso. E até os efeitos, digamos assim, fisiológicos de quem teve a Covid-19, muitas pessoas têm lapso de memória, dificuldade no olfato, no paladar, e isso vai gerando um estresse emocional, né? Quando você percebe que você perdeu alguma coisa da qual você estava acostumado, né? E agora, para variar, tem essa tal dessa nova variante, né? A Ômicron. As pessoas já estão com medo de novo, né? Não adianta entrar em pânico, porque a gente já passou por isso e sabe que dá para enfrentar essa situação. Como disse um colunista esses dias, é mais um obstáculo de uma corrida que ainda não terminou. É isso mesmo. E a Comissão de Saúde, os membros também aprovaram um outro projeto de lei que trata da questão do laudo, da renovação do laudo da pessoa que tem deficiência, né, Marcelo? É uma priorização, né? É um projeto do deputado Nilson Berlanda que propõe que as pessoas com deficiência tenham prioridade, tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde, no momento da renovação dos laudos médicos, né, para que elas passem na frente de outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas com deficiência, elas precisam desse laudo para comprovar acesso a uma série de situações, uma série de direitos que são garantidos por lei. É o projeto do deputado Nilson Berlanda, que, portanto, vai passar ainda pela análise da comissão dos direitos da pessoa com deficiência antes de seguir para a votação em plenário. E hoje pela manhã nós tivemos Finanças e Tributação, Audiência Pública, Comissão de Saúde, Comissão de Combate às Drogas, que inclusive nossa produção acabou de avisar que ela está encerrando agora, né, essa reunião. E tivemos também a Comissão de Trabalho, que tratou de um assunto que o deputado estadual Bruno Souza tem batido aqui, tem falado, que é a questão das loterias, né, Marcelo? O deputado Bruno Souza quer propor a criação quer que a exploração de loterias em Santa Catarina seja feita pela iniciativa privada. O que acontece na prática? O Executivo mandou para cá um projeto de lei para recriar a loteria estadual, para pegar esses recursos da loteria estadual e investir principalmente na habitação. Para financiar um programa habitacional para moradias de família de baixa renda. Antes disso, o deputado Bruno Souza já havia apresentado esse projeto, no qual ele estabelece que qualquer loteria de Santa Catarina deve ser explorada pela iniciativa privada. Ele entende que isso é um projeto que vai gerar diversificação econômica para o Estado, além de evitar com que o Estado, que a máquina do Estado tenha mais uma responsabilidade de cuidar dessa loteria. É uma proposta que também tem a ver com essa questão, como eu disse, da questão habitacional, porque o recurso dessa loteria, isso aí não está no projeto do deputado Bruno Souza, está na PEC que o governo mandou para recriar a loteria estadual. Estabelece que a arrecadação com essa loteria vai ser utilizada principalmente para habitação, para investimentos em habitação. Ô Marcelo, e nessa mesma reunião da Comissão de Trabalho,
O deputado Júlio Garcia falou bastante, o deputado Volney Weber, do MDB, também falou bastante sobre a questão da termoelétrica, né, dessa transição que foi encaminhada pelo governo do Estado. Né? É uma discussão que está rendendo aqui no Parlamento também, Um né, projeto Marcelo? de lei do governo do Estado que cria a política de transição energética para a região sul do Estado. Qual que é o objetivo dessa política? A gente já falou dela aqui no Conecta. É fazer com que, no longo prazo, o Estado de Santa Catarina, aliás, a região sul de Santa Catarina, que hoje depende muito da exploração do carvão mineral, passe a depender menos ou até não depender nada dessa atividade. Por quê? O Brasil assinou pactos ambientais, acordos ambientais, para reduzir a utilização de combustíveis fósseis, principalmente o carvão. Hoje não dá para fazer isso, porque, por exemplo, nós dependemos das termoelétricas para gerar energia. Porém, essa política que o governo propõe nesse projeto cria condições para que quem hoje está dependente desse meio de produção ligado ao carvão mineral, aos poucos o deixe, né? Utilize outras fontes renováveis, solar, eólica ou até outros ramos da atividade econômica. Porque hoje, como eu disse, a economia do sul de Santa Catarina, especialmente daquela região de Tubarão, Jaguaruna ali, ela é muito dependente, Capivari de Baixo, que é a sede da usina termoelétrica, ela é muito dependente ainda do carvão mineral. Então, esse é um projeto que foi aprovado na Comissão de Trabalho e vai passar ainda pela Comissão de Economia e também pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, mais 2 comissões antes de ser votada em plenário. E a gente percebe a movimentação dos deputados estaduais já aqui no plenário, daqui a pouco inicia ao vivo, e você acompanha ao vivo a sessão ordinária desta quarta-feira, deputado Nilson Berlanda, deputado Ismael dos Santos, e eu vou conversar com o Marcelo sobre os projetos que estão na pauta dessa sessão ordinária deste dia 1º de dezembro, Marcelo. Hoje nós temos a votação das redações finais dos projetos aprovados ontem, né? Um dos projetos aprovados foi aquele que garante vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica em função de caso de violência doméstica ou familiar. O projeto do deputado Ismael dos Santos gerou bastante discussão em plenário, mas foi aprovado. Essa reserva de vagas é em contratos de terceirização de mão de obra na administração pública estadual, suas autarquias e fundações. A redação final, como a gente já falou aqui, é uma situação proforme. O projeto foi aprovado ontem, hoje é apenas uma formalidade para encaminhar para análise do governador, que pode sancionar ou vetar. Além dessas redações finais, nós temos a análise de 3 mensagens de vetos. Uma pela rejeição do veto, pela derrubada do veto, e outros 2 pela manutenção dos vetos. São vetos parciais, vetos pequenos a projetos que já foram sancionados pelo governador, a essência foi mantida, porém o Executivo sancionou um outro artigo por entender que era inconstitucional. Existe essa recomendação para manutenção de 2, recomendação da CCJ, e derrubada de 1, mas quem decide no final é o plenário. E a gente, antes de encerrar, antes de passar aqui para a sessão ordinária ao vivo, lembra vocês sobre a audiência pública que vai ser feita amanhã, às 2 horas da tarde, aqui na Assembleia Legislativa, que trata daquela questão que o Marcelo contou ontem aqui, comentou, que é do projeto do deputado estadual Felipe Estevão para a não exigência do cartão de vacinação em Santa Catarina. É uma discussão importante, extremamente atual no momento aí em que a sociedade vive. Amanhã, a partir das 2 horas da tarde, nos nossos veículos de comunicação, TVA, o canal do YouTube e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. E sobre o pacote dos servidores que nós comentamos hoje, ainda não chegou, só mesmo da Polícia Civil, né, Marcelo? A Polícia Civil chegou ontem pela manhã, como a gente informou. Que é o plano de carreira, né? O plano de carreira vai interferir na questão salarial também, até porque a Polícia Civil ela ficou um pouco ressentida, vamos dizer assim, com relação à reforma da Previdência, ela entende que ela foi prejudicada e o governo está fazendo esse aceno nesse novo plano de cargos e salários. Mas as demais categorias, saúde, IMA, por enquanto, oficialmente não chegou nada aqui na Assembleia. E, Marcelo, essas discussões começam a partir do momento que a Casa Civil deixa o documento, deixa aqui na presidência da Assembleia Legislativa, protocola, né, ali o projeto para daí então ter a tramitação interna. Tem umas situações ali que têm que ser obedecidas. Por exemplo, o projeto é entregue, ele é protocolado oficialmente na Assembleia, vai para o primeiro secretário, que hoje é o deputado Ricardo Alba, e aí ele distribui para as comissões, ele é lido em plenário e é quando ele começa a tramitar de fato. Mas esses projetos, eles vão tramitar em uma única comissão, uma comissão mista criada com representantes de outras 3 comissões para dar um trâmite mais célere e objetivo aos projetos. E você acompanha essas e outras informações aqui da Assembleia Legislativa no site alesc.sc.gov.br. Fique agora com a sessão ordinária desta quarta-feira ao vivo e até mais.